Imagine que, em um dia comum, você recebe uma notícia tão extraordinária que sua vida jamais será a mesma. Algo que toca seu coração tão profundamente que você sente necessidade urgente de compartilhar com alguém próximo. Quem seria a primeira pessoa a quem você contaria? Foi exatamente isso que aconteceu com André. Ele conheceu Jesus e não conseguiu guardar essa experiência para si. Seu primeiro impulso não foi sair pregando para multidões, mas sim correr até seu próprio irmão, Simão, e dizer: achamos o Messias. Talvez André nem imaginasse naquele momento quão grandiosa seria a missão de Pedro. Mas ele não hesitou em levá-lo até Cristo. Esse pequeno gesto mudou o destino da igreja, porque foi Pedro quem, mais tarde, se tornaria um dos maiores líderes da fé cristã. E aqui está a grande lição para nós. O Evangelho não é algo para ser guardado, mas para ser compartilhado, e deve começar dentro de casa. Quando alguém verdadeiramente encontra Cristo, não há como permanecer em silêncio. A graça de Deus não é algo que possamos monopolizar, guardar só para nós. Se a fé que você tem é real, ela precisa transbordar, alcançar outras vidas, especialmente aquelas que estão mais próximas de você. Mas muitas vezes, negligenciamos essa verdade. Há quem dedique esforços em evangelizar estranhos, mas esqueça dos próprios familiares. Há quem tenha ousadia para pregar fora de casa, mas dentro do lar, a voz da fé se cala. Não adianta ser luz apenas para os de fora, se dentro de casa há escuridão. Se Deus te deu essa fé preciosa, então ela deve ser compartilhada, primeiramente, com aqueles que Ele colocou ao seu redor. Quantas pessoas ao seu redor ainda não ouviram sobre Jesus? Quantos familiares, amigos, colegas de trabalho, ainda estão distantes de Deus porque nunca receberam de você um convite para se aproximar dele? André não esperou por um momento perfeito, nem ficou se perguntando se Pedro aceitaria ou não. Ele simplesmente chamou. E Pedro veio. Talvez você ache que não tem grandes talentos, que não sabe pregar, que não tem o dom da palavra. Mas olha para André, ele não escreveu epístolas, não se tornou um líder de destaque como Pedro. Mas ele fez algo que mudou o rumo da história, ele levou alguém até Jesus. Muitas vezes, pensamos que precisamos fazer algo grandioso para que Deus nos use. Mas, na verdade, um simples convite pode transformar uma vida. E se aquela pessoa que você evangelizar hoje for a próxima a impactar multidões? E se dentro da sua casa houver um Pedro esperando apenas que alguém o chame? Talvez um filho, um irmão, um amigo. Alguém que só precisa de um toque de coragem da sua parte para dar o primeiro passo rumo a Cristo. Ser cristão é viver o Evangelho em todos os lugares, e o primeiro lugar onde essa fé deve se manifestar é no ambiente familiar. Como está o seu testemunho dentro de casa? Seus familiares veem Jesus em você? Muitos pais oram para que seus filhos sigam a Cristo, mas será que os filhos veem Cristo nos pais? Muitos irmãos desejam que seus familiares conheçam a Deus, mas será que vivem essa fé no dia a dia, com paciência, amor e compaixão? Evangelizar começa com ações, com palavras cheias de graça, com atitudes que demonstram o amor de Deus. Seja o primeiro a levar Jesus para dentro do seu lar. Quando André encontrou Jesus, seu coração ardia de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Não era apenas um conhecimento intelectual ou uma emoção passageira. Era uma certeza, uma verdade tão profunda que ele não conseguia conter para si mesmo. Ele precisava compartilhar. E aqui está um princípio poderoso. Aquilo que verdadeiramente nos transforma não pode ser guardado. Quando algo impacta nossa vida, falamos sobre isso sem esforço. Se encontramos um bom livro, indicamos. Se experimentamos uma comida deliciosa, comentamos com os amigos. Se assistimos a um filme marcante, contamos para os outros. Agora pense, o que pode ser mais extraordinário do que um encontro real com Cristo? Como podemos guardar essa experiência só para nós? Como não desejar que aqueles que amamos também provem desse amor que transforma, cura e restaura? A fé precisa ser compartilhada. André entendeu isso. Ele não hesitou, não esperou que Pedro perguntasse, não fez rodeios. Simplesmente correu até ele e disse: achamos o Messias. Talvez Pedro não estivesse esperando por essa notícia. Talvez estivesse ocupado com seus afazeres, vivendo sua vida como sempre. Mas porque André decidiu falar, Pedro teve sua história completamente transformada. E você? Já chamou alguém para Cristo hoje?
Muitas vezes, pensamos que evangelizar é algo complexo, reservado para pastores, missionários ou pessoas extremamente eloquentes. Mas André nos ensina que não precisamos de discursos longos ou de grande conhecimento teológico. Ele não pregou um sermão. Ele simplesmente convidou. Vem e vê. Simples assim. Um chamado. Um convite. E essa pequena atitude resultou na conversão de um dos maiores apóstolos da história. Isso nos mostra que não somos responsáveis pela transformação de ninguém. Essa obra pertence a Deus. Nosso papel é apenas apontar o caminho, dizer vem e vê, levar as pessoas até Jesus. Você não precisa saber responder todas as perguntas. Não precisa ser perfeito. Só precisa ter um coração disposto e a coragem de dizer, eu encontrei Cristo. Quero que você o conheça também. Muitas vezes, nos preocupamos com missões distantes, mas esquecemos que a nossa primeira missão é dentro da nossa própria casa. É fácil querer falar de Jesus para pessoas desconhecidas, mas é um desafio vivê-lo todos os dias na nossa família. Porque aqueles que convivem conosco sabem quem realmente somos. E é por isso que o nosso testemunho vale mais do que qualquer palavra. De que adianta falar de amor, se dentro de casa semeamos discórdia? De que adianta dizer que Jesus transforma, se não permitimos que Ele nos transforme primeiro? De que adianta evangelizar no púlpito, se dentro do lar nossa fé não se traduz em paciência, perdão e compaixão? A verdadeira evangelização começa no dia a dia, no jeito como tratamos nossos pais, filhos, irmãos, cônjuges. Começa na mansidão diante do conflito, na oração constante, no amor demonstrado em pequenas atitudes. Se quisermos que nossa família conheça Cristo, precisamos ser a Bíblia que eles leem diariamente. André chamou Pedro não apenas com palavras, mas com convicção. Ele falava com a certeza de quem já havia encontrado algo precioso. Você vive sua fé dessa maneira? Quando sua família olha para você, vê Cristo refletido? Seja a luz. Antes de falar, testemunhe. Antes de ensinar, ame. Antes de corrigir, ore. Porque o Evangelho não é sobre discursos, mas sobre transformação. Talvez você se sinta pequeno, sem dons, sem uma grande missão aparente. Mas veja, André nunca imaginou que seu simples convite levaria Pedro a se tornar um dos pilares da igreja. E se dentro da sua casa houver um Pedro esperando para ser chamado? E se Deus quiser usar você para despertar alguém que será um grande instrumento dele no futuro? Nunca subestime o poder de um convite. Às vezes, a pessoa que você evangeliza hoje será aquela que impactará multidões amanhã. A única coisa que Deus espera de você é que seja fiel no pequeno, e Ele cuidará do restante. Assim como André encontrou Pedro, hoje você pode ser aquele que leva alguém a um encontro com Cristo. Quem Deus está colocando no seu coração agora? Não ignore esse chamado. Não espere por um momento perfeito. Fale hoje. Convide hoje. Viva Cristo hoje. Agora, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, hoje eu entendo que minha fé não pode ser guardada. Ela precisa ser compartilhada, porque o teu amor é grande demais para ficar apenas comigo. Coloca no meu coração um desejo ardente de falar de ti. Me dá ousadia para chamar aqueles que estão próximos a mim para te conhecer. Que minha vida seja um reflexo da tua graça. Que eu possa ser luz dentro da minha casa, antes de ser em qualquer outro lugar. Senhor, toca os corações das pessoas que eu amo. Que elas vejam Jesus através da minha vida. Que nenhuma oportunidade de evangelizar seja perdida. E que, assim como André trouxe Pedro até ti, eu também possa levar alguém para os teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo palavras transformadoras todos os dias. E não se esqueça, amanhã tem mais vídeos novos. Ative o sininho para ser notificado e continue nessa caminhada de fé conosco. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.